A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais um Palavra de Vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Meus queridos, hoje temos um tema muito especial, algo assim da parte de Deus para a sua vida, que vai muito de encontro com o homem, né? Vai muito de encontro com o que é realmente servir a Deus, o que é você ter experiências com Deus, o que é realmente você entregar a sua vida a Deus, né? Realmente ter Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida. Nós vamos falar de algumas coisas aqui e eu tenho certeza que depois deste vídeo, depois dessa palavra, você vai meditar, você vai pensar muito a respeito do que é servir a Deus verdadeiramente. Mas sem demoras, vamos aqui, Salmos capítulo 4, no versículo 2 diz assim, Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Repetindo só o primeiro versículo. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? E até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Para exemplificar isso, nós vamos lá em Marcos, no capítulo 5, onde nós encontramos três histórias, onde vamos poder trazer da parte de Deus o que é o Senhor Jesus, quando Ele entra realmente na vida de alguém, quem é Deus, quando realmente faz algo na vida de alguém. É muito fato que existe, no mundo aí, muitas pessoas que são religiosos, mero religioso, e eles nunca tiveram uma experiência concreta com Deus, ou seja, vive ainda nas suas próprias experiências, nas suas próprias convicções, e vivem na vaidade e vivem ainda mesmo dizendo que creem em Deus, vivem na mentira, vivem na vaidade desse mundo. Nunca tiveram uma experiência concreta com Deus. Já ouviram falar de muitas histórias, não é verdade? Quantas pessoas ouvem muito o que Deus faz na vida de outros, mas nunca tiveram uma experiência e também não querem buscar a Deus. Ou seja, eu tenho Deus na minha vida muito forte, um Deus muito grande lá em cima. Realmente Ele é muito grande, sim. Mas você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa realmente, para dizer realmente que conhece ao Senhor, você precisa ter uma experiência muito grande com o Senhor, para você saber realmente quem Ele é. Então quero, aqui no capítulo 5 de Marcos, contar uma história, três histórias para você dentro do capítulo 5 de Marcos. A história da cura do endemoniado Gesareno. E o que acontece? Quando Jesus atravessa o mar, ele chega a outra margem do mar, na terra dos genesarenos lá. E o que acontece? Em Decápolis, nos dias de hoje, Decápolis. E ele encontra um homem endemoniado. Um homem que existia uma legião de demônios nele. Um homem que, quando ele olha Jesus chegando da outra margem, os demônios, ele fica perturbado, porque era uma legião que havia naquele homem. E aí ele chega próximo a Jesus, com correntes, com aquela roupa totalmente rasgada, e ele chega próximo a Jesus e ele diz ao mestre assim: por que o Senhor vem me atormentar?
Mestre, por que o Senhor vem me atormentar? Os demônios falando na boca daquele homem. Mestre, por que o Senhor vem me atormentar? E aí Jesus, repreende aquela legião de demônios. Eles eram muitos, repreende aquela legião de demônios. E Jesus e aqueles demônios dizem a Jesus: Senhor, permite-nos que nós vamos naquela manada de porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e fosse a manada de porcos, que eram mais de 2.000 porcos. Ou seja, pela conta baixa, aquela legião de demônios era no mínimo 2.000 demônios que estavam dentro daquele homem. Fazendo um comparativo com o número de porcos que tinha. E aquele número de porcos correm depois de serem possessos, eles correm até o abismo e se jogam no fundo do mar. Jesus liberta aquele homem, e aquele homem, naquele momento, ele realmente tem aquela experiência muito forte com Deus. Ele tem aquela experiência muito forte com Deus, tanto é que ele entende, que ele quer seguir a Jesus a todo momento. Ele insiste quando Jesus está voltando, entrando no barco novamente. Aquele homem, ele quer ir junto com Jesus, de tamanha gratidão, de tamanha a adoração que ele tinha pelo Mestre, de tê-lo liberto. E aquele homem sofria há muitos anos, meus queridos. Quantos nós vemos aí, estão aí pelas ruas, sofrendo, estão possessos, estão acorrentados pelo inimigo, acorrentados, e não querem saber de Deus. Alguns dias atrás eu encontrei um rapaz moço, um jovem, no Farol, que há um tempo atrás eu tinha falado de Jesus para ele, mas ele disse claramente para mim que ele gostava daquela vida. Ele não adianta você falar para mim nada de Jesus, porque eu gosto de estar desse jeito e eu vou ficar desse jeito. Então, ou seja, e aí está perambulando pela rua, pedindo esmolas, e acha que aquilo está certo. Ele está acorrentado pelo inimigo, ou seja, a mente dele já está cauterizada, mas ele também não quer aceitar. Só que diferente do endemoniado, daquele que Jesus libertou, ele chega até Jesus, aquela legião chega até Jesus e Jesus os liberta, Então você nota que muitas pessoas estão perambulando aí pela rua, pela vida, cometendo roubos, cometendo coisas abomináveis aí, porque estão escravizadas pelo inimigo e não querem muitas das vezes ajuda. Diferentemente do homem do mundo, do homem, diferentemente dos homens de hoje, das pessoas mundanas de hoje, aquele homem foi liberto verdadeiramente por Jesus, enquanto o mundo ainda está escravo dos seus próprios prazeres. E tem muita gente que está escravo dos seus próprios prazeres, não é verdade? Muita gente escrava pela sexualidade, muita gente escrava pela prostituição, muita gente escravo, e o Senhor precisa libertá-los, porque o dia que eles realmente forem libertos, o dia que eles entenderem que aquela vida promíscua, falou ali, eu preciso me libertar, eu preciso ser uma nova criatura, e só quem vai poder ajudar a ele se chama Jesus, aleluia. Mas César, como que o Senhor Jesus vai libertá-lo? Pela autoridade que ele tem, pela autoridade, mas a pessoa também tem que querer, ele, Ou seja, é fato que o inimigo luta contra, o inimigo quer cada vez mais deixar jogar a pessoa na lona, e isso é verdade, nós conhecemos bem isso, Quantas vezes as pessoas estão sendo jogadas, estão escravizadas, e querem ficar na lona, mas nós temos que, como verdadeiros cristãos, levar a palavra de Deus a essas pessoas. Temos que falar que Jesus pode libertá-los, falar desses testemunhos maravilhosos que Deus mudou a vida desses homens.
E aquele endemoniado que Jesus libertou, Jesus disse a ele o seguinte: ó, você fica e conta para os seus e você leva para toda a cidade a minha palavra. E foi exatamente o que ele fez. E aquele homem virou um missionário, aquele homem virou um evangelista e foi declarando o que Deus fez na vida dele. E outra, não somente de boca, né? Porque as pessoas conheciam aquele endemoniado, as pessoas conheciam a vida promíscua daquele endemoniado. Só que a hora que eles viram a libertação daquele homem, quantas almas aceitaram Jesus, né? Muito pode acontecer na nossa vida. Conte o que Deus fez na tua vida, conte o que Deus fez, o que Deus já te libertou, aquilo que Deus fez na tua vida verdadeiramente para as outras pessoas, sabe? Muitos te conhecem no passado, muitas pessoas te conhecem como você era antes de você conhecer Jesus. Agora, conte para o mundo que precisa, que vive na vaidade, que vive na mentira, que vive na promiscuidade, conte o que Deus fez na tua vida, aleluia. Conte aquilo que Deus fez e mudou a tua história. Muitas das vezes nós, que servimos a Deus, guardamos para nós, né, as bênçãos do Senhor, sendo que o mundo precisa ouvir aquilo que Cristo tem feito em nós e através de nós, sabe? Então precisamos realmente declarar o que Deus fez na vida nossa. Amém, meus queridos? Uma outra situação também aqui dentro do capítulo 5 de Marcos foi quando um chefe da sinagoga, que era um mestre religioso na época ali, Jairo, quando Jesus volta ali da terra de Decápolis, né, do mar ali, ele desce. E quem que vem ao encontro dele? Vem um homem chamado Jairo, um chefe religioso da sinagoga, implorando para o mestre: mestre, minha filha está doente, mestre, minha filha está morrendo, mestre, minha filha está morrendo. E muitas vezes esse mesmo mestre, esse mesmo Jairo apontava o dedo, né, falando sobre Jesus dentro da sinagoga, mas ele teve que se render ao mestre. Ele teve que se render ao mestre, se prostrar diante do mestre, porque ele sabia que a autoridade era no mestre. Né? Então, meus queridos, ele vai, esse mestre religioso, ele vai até Jesus. Jesus me acompanha. E Jesus fez o quê? Mesmo sabendo que Jairo, né, às vezes dentro da sinagoga falava coisas contra Jesus, né, por ser religioso, por ser fariseu e vivia na época da lei, né, ele vai até o encontro de Jesus e pede. E Jesus, mesmo sabendo que ele às vezes apontava o dedo contra Jesus, contra o que Jesus fazia, Jesus não negou ajuda. Sabe, meus queridos, olha que lição maravilhosa, né? É o dar a outra face, né? É o dar a outra face, é o virar a outra face, né? Ou seja, foi isso que Jesus fez com Jairo, né? Mesmo, né, os chefes da sinagoga, aqueles religiosos da época perseguindo Jesus, né? Jairo, né? Jesus falou assim: não, eu vou, porque Jesus tinha um plano, né? Porque no meio do caminho muita coisa ia acontecer, muitas almas se renderiam a Deus, né? Muitas almas chegariam a Jesus, né, através do que ele faria ali na vida daquela menina, da filha de Jairo. Muito bem. E aquele líder, eu acredito, né, que quando Jesus, onde passava, aquela multidão se instaurava ali, e Jairo, né, do lado ali, eu acredito ali do lado ali de Jesus, passando ali pelo caminho, né, desesperado para que Jesus chegasse rápido à casa dele, né, por causa da filha dele, né, aquela multidão, né, vindo até Jesus, né, e aí vem ao encontro quem? Vem alguns ali também da sinagoga onde Jairo era mestre, né, vem ao encontro de Jairo e balançando a cabeça, né, talvez alguns já chorando e dizendo assim: olha, Jairo, já não adianta mais, a menina morreu, a sua filha morreu mesmo, né?
E eu já vim para te dar a notícia. Eu acredito que ali Jairo deve ter entrado em desespero, né? Entrado em desespero ali. E Jairo olha para Jesus, né? Jesus, né? Essa multidão não deixou o Senhor chegar lá na minha casa. E Jesus olha no profundo dentro de Jairo. Acredito que ele deve ter segurado Jairo, né? Colocado Jairo à sua frente, em volta daquela multidão, os espectadores, né? Porque tem muita gente que é espectador, né? Fala, nossa, o que vai acontecer agora, né? Os espectadores. Eu acredito que Jesus, né? Pela fé, ele pega Jairo, coloca na sua frente e olha dentro dos olhos dele no mais profundo e diz assim: fique tranquilo, apenas creia. Apenas creia, Jairo. Eu acredito que a voz de Jesus foi essa. E Jairo ali se confortou, né? E aí Jesus continua e chega até a casa de Jairo. E aqueles incrédulos olham ali para Jairo, para Jesus, e falam assim: ela já morreu, não tem mais nada aqui ser feito. E aí Jesus vira para eles e fala assim: a menina apenas dorme. E aquele povo ria. Falou assim: como, né, que ela dorme, né? E Jesus manda todo mundo sair do lugar. Ou seja, sabe, meus queridos, muitas das vezes vai ter muita gente que não vai crer em Jesus. Muitas vezes não vai ter fé que ele possa fazer alguma coisa. Então é preferível que eles saiam da tua vida, que eles saiam em volta de você, aqueles que duvidem que Deus pode fazer alguma coisa na tua vida, que Deus possa fazer alguma coisa por você. Então que essas pessoas fiquem bem longe de você, né? Fiquem fora da sua casa, fiquem fora do seu caminho, fiquem fora, porque aquele que está em você é o Senhor e tem toda a autoridade no céu e na terra. Então que essas pessoas saiam do teu caminho, porque maior é aquele que habita em você, aleluia. Maior é aquele que habita dentro de você. E aí nisso Jesus entra dentro do quarto e olha aquela menina deitada, morta. Eu acredito que a mãe chorando, né? O pai falou: Senhor, né? Passando a mão no rosto. E eles veem aquela situação ali. Falou: agora aqui não tem mais jeito, não tem mais jeito, Jesus. E eles chorando. Falou: Senhor, e agora? E Jesus, com aquela calma, aquela serenidade, diz só uma palavra, uma frase: Talita cumi, levanta. Ou seja, né? Menina, levante-se. E na mesma hora, diz o texto, que a menina restabelece e volta à vida. E Jesus ainda alerta: olha, eu não quero que vocês digam nada o que aconteceu aqui. Só deu de comer para aquela menina. Ou seja, eu não quero que vocês dizem para aqueles incrédulos que não acreditaram na minha palavra, que eu dizia que ela só apenas dormia. Eu não quero que vocês digam para esses incrédulos que não creem em mim. Eu quero que Deus veio, visitou vocês aqui e trouxe a cura da sua filha, restabeleceu a cura da sua menina. Ou seja, enquanto o mundo, né, enquanto aquele líder religioso, Jairo, né, pela sua fé cria em Jesus, ele sabia que a autoridade não era mais dele, a autoridade estava em Jesus. O mundo aí fora, muitos líderes, muitas pessoas na sua sabedoria, na sua experiência, estão fracassando porque não tem Deus como único suficiente Salvador, não tem Jesus como único Salvador, não tem Jesus como a sua autoridade acima de tudo. Muitas autoridades hoje, o mundo está em ruínas, o mundo está fracassando porque o Deus desse mundo é o ego. O Deus desse mundo, nessas autoridades, eles se acham os maiorais, eles se acham que eles têm toda a autoridade nas suas mãos, e Deus ri deles, né? Porque não sabe o que estão fazendo. Ou seja, a autoridade está no nome do Senhor Jesus, aleluia. É Ele que vai vir resolver todos os problemas da humanidade, é Ele que vai vir resolver todos os problemas do homem moderno, né? É Ele que vai nos curar de todas as nossas mazelas. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, podemos ter toda a autoridade do mundo, mas se o Senhor Jesus não tiver
Conosco, nada, nada. Os nossos planos se frustrarão. E Jairo era uma autoridade. Jairo era uma autoridade ali em Cafarnaum. Ele era uma autoridade, todos conheciam. E quando aquele homem, aquela autoridade, se rende ao Senhor e vê que a autoridade está em Jesus, aquele povo inteiro começa a seguir o mestre, né? É fato que dentro daquela multidão, muita gente, meus queridos, não cria em Jesus, eram espectadores, eram religiosos, né? Mas Jesus naquele dia mostra para aquele povo que a autoridade era ele sobre todas as coisas. Só que não bastando isso, né? Não bastando isso, né? Dentro também do capítulo 5, existe entre quando Jesus desce do barco e Jesus vai até a casa de Jairo, existe mais um milagre aí, meus queridos, né? Voltando no texto que a gente falou lá em Salmos capítulo 4, versículo 2, né? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira, né? Ou seja, né? As pessoas buscando as coisas do mundo, né? Enquanto outras pessoas, como Jairo, como aquele endemoniado gadareno, buscando a Jesus. Uns buscam a vaidade desse mundo, os prazeres desse mundo, e outros buscam, identificam que servir a Jesus é a melhor coisa que deve se fazer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no mais será acrescentado na sua vida, né? Ou seja, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mas voltando no texto aqui, né? Existia uma mulher, né? No meio daquela multidão, quando Jesus desce do barco e Jairo vai lá, e no caminho à casa de Jairo existia no meio da multidão uma mulher com hemorragia. Ali para aquele povo, o povo judeu ali, a mulher, a pessoa que tinha uma hemorragia era uma pessoa impura naquela época, era jogada impura, era uma pessoa que tinha pecado, tinha uma enfermidade, e a pessoa estava em pecado. E a pessoa, muitas dessas vezes, essas pessoas eram hostilizadas pela sociedade. A maioria das vezes ela era hostilizada pela sociedade. Ou seja, ela era jogada à margem, à mercê, não tinha muitas vezes marido, né? Ela era realmente jogada à própria sorte. Só que quando aquela mulher, aquela multidão chega, aquela mulher, era a única coisa que ela poderia crer. Falou, só ele pode me ajudar, ele não vai me hostilizar, ele não vai me jogar à margem na sociedade, ele não vai me jogar na beira do caminho como essas pessoas que poderiam me ajudar e não me ajudaram. E Jesus vem caminhando no meio daquela multidão, e ela, né, desesperada, acredita que ela ali no chão, e as pessoas meio que querendo escondê-la, né? E aquela mulher, quando vê Jesus passa. E ela, acredito que ela deve ter dado um grito e tocado nas vestes de Jesus. Eu acredito pelos olhos da fé, né? Estou fazendo uma conjectura aqui, mas pelos olhos da fé, aquela mulher toca nas vestes de Jesus, né? Toca nas vestes de Jesus e diz, mestre, me cura, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura. E ela tocou com aquela maior fé, né? Uma fé gigantesca. Uma fé gigantesca, ela toca na orla do mestre assim, e o mestre para. Sabe, meu querido, sabe, minha querida, quando a tua fé, quando você estiver numa situação onde você não achar mais saída, ou que você, talvez as suas forças estão se desesperançando, toque na orla do mestre, toque nas vestes do mestre. Quando os médicos te derem um diagnóstico, quando os médicos te jogarem no chão, olha, e deixar você a própria sorte, toque nas orlas do mestre, vai conceder o teu milagre, aleluia. Você crê nisso? Você crê que o mestre tem poder para te curar todas as tuas mazelas? Que dele sairá virtude para a tua vida? Você crê? Aceite aonde você está em nome de Jesus.
O teu problema não é nada diante de Deus. O teu problema não é nada diante do Senhor. As tuas mazelas não são nada. As tuas hemorragias, os teus conceitos, as tuas hemorragias da alma não são nada. Você deve estar sangrando. Muitas das vezes você deve estar sangrando. Você sangra. Mas toque na hora do Mestre, como aquela mulher tocou, mas verdadeiramente, não só de boca, mas de a tua alma. A palavra de Deus diz o seguinte: se verdadeiramente me buscar, no profundo você vai me encontrar. A palavra de Deus afirma isso. Toque na hora dos mestres. Não faça como o mundo, né? Que busca a vaidade, que busca a mentira, né? Homens, busca muitas das vezes rituais, né? Feitiçarias aí, coloque o nome que quiser, né? Coisas do mundo. A sua fé está prostrada em ídolos, né? Quantas pessoas a fé está prostrada em ídolos, em coisas do mundo, em homens, né? Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu querido, coloca a sua fé somente nele. E aquela mulher, diz o Senhor Jesus, né, diz o texto aqui na palavra de Deus, que imediatamente ela foi curada. Ou seja, né, nós vemos nesse capítulo 5, né, de Marcos, 3 milagres num trajeto. Né? Vemos ali a cura da filha de Jairo, né? Nós vemos a cura da autoridade, vemos a cura daquela mulher, né? E também vemos a cura do endemoniado, né? de Decápolis. Então, meus queridos, fique com essa palavra. Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Até quando, muitas das vezes, o mundo, você aí que não conhece a Jesus como o único suficiente Salvador, até quando você vai ficar preso a histórias de contos aí né, buscando o mundo, a solução nas coisas do mundo? Até quando você vai ficar buscando essas coisas? E você cada vez mais está indo pro abismo. Você não busque ao Senhor Jesus, busque tocar nas vestes dele, busque realmente crer realmente nele totalmente. Ore ao Espírito Santo, ore ao Senhor Jesus. Ele vai vir ao teu encontro de uma maneira, ele vai responder de uma maneira totalmente especial. Eu não sei como ele vai chegar até você. Talvez ele chegou naquele endemoniado gadareno pessoalmente. Talvez ele vai mandar pessoas te buscarem Jesus, como fez com Jairo, aquela menina que estava morta. Jesus veio através do pai dela, né? E talvez Jesus vai pedir para você tocar nas vestes dele. Sabe, eu não sei como chegará o teu milagre, mas se você crer em nome de Jesus, ele virá hoje para a tua vida. Meus queridos, fique com essa palavra maravilhosa. Compartilhe com alguém que você quer que seja curado, com alguém que quer ser liberto, com alguém que realmente precisa do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra, que a palavra do Senhor não voltará vazia. Fique com essa palavra, Deus te abençoe. Encontro você lá no nosso canal. Se inscreva lá, César Palavra de Vida, lá no YouTube. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um ótimo sábado, um ótimo feriado. Fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a vocês. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até mais. Fiquem com Deus.